Então, o tema dessa palavra, se você gosta de anotar, se você tem esse hábito, é enfrentando a ansiedade. Enfrentando a ansiedade. E aí, a minha pergunta para você é se você se considera uma pessoa ansiosa. Se você se considera alguém que sofre por antecipação. A verdade é que a gente tem vivido momentos, tempos bem difíceis e que muitas pessoas estão sofrendo de ansiedade nesse tempo. A verdade é que o tempo está propício para muitas pessoas que já sofrem desse mal. Mas eu creio também, irmãos e irmãs, eu creio que também é um tempo de milagre. Eu creio que também é um tempo de cura. Eu creio que também é um tempo de restauração. Mas você se considera uma pessoa ansiosa? Se você quiser, você pode interagir com a gente aí no chat. Tem alguém para liberar uma palavra para você, tem alguém também ali agora, na hora, para interagir com você. Quem sabe você precisa de uma oração, quem sabe você precisa colocar algo. Então, se você quiser fazer isso, nós estamos colhendo os pedidos de orações ao longo de todas as celebrações no nosso chat. Então, você pode fazer isso também ao longo da liberação dessa palavra. Um texto que me chama muito a atenção e que eu tenho certeza que vai ao encontro do seu coração nesse dia, vindo das palavras de Jesus, vindo da boca de Jesus, lá em Mateus capítulo 6, se você tem a sua Bíblia aí com você, nos versos 25 a 34, um texto conhecido nosso. Eu vou ler pausadamente para a gente perceber a dinâmica desse texto, que é muito rico, e certamente eu não vou conseguir esgotá-lo nessa noite, até porque esse tema é um tema muito abrangente, é um tema em que a gente poderia desdobrá-lo em diversas outras palavras, mas eu quero ser muito bíblico com você nessa noite. Eu quero ser bíblico. Eu quero te entregar chaves bíblicas de como enfrentar a ansiedade nesse tempo. Como enfrentar esse mal que tem assolado muitos corações nesse tempo. E quem sabe tem assolado o seu coração nesse tempo. Quem sabe você está ansioso por causa da sua família. Quem sabe você está ansioso por causa do seu trabalho. Quem sabe você está ansioso por causa da sua saúde. Ou quem sabe alguém que você ama está enfrentando uma situação difícil na sua saúde, e quem sabe isso tem deixado você ansioso. Quem sabe você está ansioso por conta do dia de amanhã. Você tem visto o quadro, você tem visto as situações cercarem você, e você é como se você estivesse sem direção, sem resposta, como se você estivesse cego diante do que está por vir. Meu irmão, minha irmã, Jesus tem uma palavra para você nessa noite. Jesus tem uma palavra para o seu coração. A palavra de Deus diz assim, preste atenção. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida, e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu. Elas não semeiam, elas nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja à sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem, dizendo o que vamos comer, ou o que vamos beber, ou o que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Quero repetir essa expressão. O Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Você entendeu isso? O Pai Celestial sabe do que você
precisa. Busque então, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Basta a cada dia o seu próprio mal. A palavra ansiedade, ela está ligada no seu original ali ao verbo estrangular ou sufocar. Ela pode expressar também uma mente dividida. Mente dividida, ou então falta de ar. Ela está muito ligada aos sintomas. Se você enfrenta uma luta nessa área, se você enfrenta, por exemplo, ou tem enfrentado o transtorno de ansiedade e os seus desdobramentos, como, por exemplo, transtorno de pânico e outras coisas, fobia, você sabe, por exemplo, que um dos sintomas desse transtorno é a falta de ar. Ou então é a dor no estômago, ou a aceleração do coração. Você sabe também que a base desse mal está justamente na tentativa de controlar coisas que são incontroláveis. A base de todo coração ansioso, a base geral de todo pensamento ansioso é a tentativa do controle. A ideia ou a mentira que muitas vezes nós nos agarramos é justamente a ideia de que eu posso controlar as coisas ao me preocupar com elas. Ou seja, na medida em que eu lanço uma preocupação diante de algo que eu estou vivendo, eu tenho a falsa ideia do controle. Eu tenho a falsa ideia de que eu posso controlar isso. E aí, meu irmão, minha irmã, por favor, eu preciso fazer uma distinção aqui muito importante. Da ansiedade como sendo algo natural, como sendo algo adaptativo de todo organismo humano, e da ansiedade que é uma doença, que é um desafio que precisa ser enfrentado por muitas pessoas. A ansiedade adaptativa, ela tem a ver com um sentimento de alerta, natural do ser humano. Todos nós nascemos com esse sentimento. Isso foi colocado pelo Criador em você. É um sentimento natural que te coloca no estado de alerta diante de um possível perigo. Isso é normal. Qual é o problema? É quando esse sentimento natural, ele se transforma numa preocupação excessiva, persistente e desproporcional. Aí está a base de uma vida ansiosa que pode levar você ao prejuízo, que pode levar você, por exemplo, para um estado de depressão, que pode levar você, por exemplo, para um estado de preocupação constante, que pode levar você, por exemplo, para insônia, que pode levar você, por exemplo, para problemas cardíacos. Aí está o mal dessa situação, dessa doença. Então eu quero repetir isso para você ter muito claro no seu coração. A base está na tentativa de controle. Existe uma ansiedade natural, adaptativa, e existe uma ansiedade que é um mal para nós. E eu preciso dizer para você que Jesus tem resposta de cura para toda doença. Jesus tem resposta de restauração para toda doença. E quando Jesus está falando de preocupações aqui, ele não está se referindo à preocupação normal. Quando Jesus fala de preocupação aqui, ele não está falando da ansiedade adaptativa, dessa ansiedade que é natural, dessa ansiedade que coloca você num estágio de atenção. Jesus está falando dessa preocupação que está ligado a uma vida ansiosa e descontrolada.
desproporcional, constante, que dia após dia ela persiste em tomar conta da sua mente, do seu coração e da sua alma, que afeta, por exemplo, as atividades mais básicas do seu dia a dia, como, por exemplo, sair para o trabalho, como, por exemplo, desempenhar uma atividade, como, por exemplo, diante de um desafio que você enfrenta. Quem sabe você está sendo tocado nesses dias por conta disso. Quem sabe você está sendo afetado nesses dias por conta disso. E aí eu quero dividir essa palavra, então, de hoje em 2 momentos principais. O primeiro momento é o que Jesus disse sobre isso. Como eu disse para você no início dessa palavra, eu vou ser bíblico aqui. Eu vou trazer respostas bíblicas para você. Então, o que Jesus disse sobre isso? E num segundo momento, o que Jesus nos mostrou para enfrentarmos esse desafio. Ok? Você está comigo? Amém? Então, primeiro é o que Jesus disse. Segundo, o que Ele nos deu para enfrentarmos esse grande desafio. Primeiro, o que Jesus disse? Antes de fazer isso, eu sempre gosto de fazer isso, situar você. Jesus está aqui no conhecido Sermão do Monte. Dos capítulos 5 ao capítulo 7 de Mateus, você vai perceber que Jesus, ele trata do Sermão do Monte, de várias instruções sobre o reino de Deus. Jesus aborda nesses capítulos basicamente sobre 4 áreas da nossa vida. Primeiro, ele fala de relacionamento com Deus. Segundo, ele fala de relacionamento consigo mesmo, ou seja, você com você mesmo. No terceiro momento, ele fala de relacionamento com o próximo, com as pessoas que estão ao seu redor. Como se relacionar com o próximo. Por exemplo, Jesus vai falar sobre perdão aqui. Jesus vai falar sobre não julgar as pessoas. E num quarto bloco, Jesus fala dos relacionamentos com as adversidades da vida. Dos relacionamentos com as preocupações, com as inquietações da vida. E aí está o bloco desse texto, do capítulo 6, os versos 25 a 34. E dentro desse texto, o que Jesus então fala para nós sobre a ansiedade? Em primeiro lugar, ele nos mostra que a ansiedade é incoerente. Você pode repetir isso aí na sua casa para você mesmo? Diga comigo, a minha ansiedade é incoerente. O que ele quer dizer com isso? Que ela é desproporcional com o plano de Deus para a sua vida. Por isso que ela se torna incoerente. Olha o que ele diz no verso 25 e 26. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida? Olha o que ele diz. Não é a vida mais importante que a comida? O corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu, elas não semeiam, elas não colhem, elas não armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês, ou seja, não tem você, muito mais valor do que elas? Elas quem? As aves. As aves. Eu sempre gosto de chamar a atenção para isso. Eu sei que você ama o seu bichinho de estimação, eu sei que você ama o seu pet, eu sei que você ama o seu periquito que você tem aí na sua casa, se você o tem, mas eu preciso dizer uma coisa para você nessa noite. Você é mais importante que o seu periquito. Você é mais importante do que o seu pet. O seu pet é muito importante, Jesus o ama também, mas ele ama mais você. Percebe o que Jesus está dizendo aqui? Ele está dizendo o seguinte, se não falta comida para os animais, você acha que vai faltar comida para você? Você vale muito mais do que os animais. Você vale muito mais do que os pardais, do que as aves do céu. Então Jesus está dizendo, em outras palavras, é incoerente você ficar ansioso, porque se eu não deixo faltar comida para eles, que são menos valiosos que você acha que eu vou deixar faltar alguma coisa para você? Foi Deus que planejou a sua vida, querido.
Foi Deus que fez você. Você foi feito de uma maneira linda. Você foi feito de uma maneira complexa. O ser humano é algo extremamente complexo. E se Deus não deixa faltar nada por um simples pardal ou para uma simples ave, você acha mesmo que Ele vai deixar faltar algo para você? Você acha mesmo que Ele não cuidaria de você? Então, a primeira coisa, pensamentos ansiosos são incoerentes. A segunda coisa que Jesus nos alerta é que a ansiedade é improdutiva. Repita comigo, é improdutiva. Jesus fala assim no verso 27, quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar 1 hora que seja a sua vida? Ó, quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar 1 hora que seja a sua vida? Nesse verso, Jesus está nos chamando a atenção do porquê que nós gastamos muita energia com coisas que nós não podemos resolver. O que você não pode resolver, meu irmão, minha irmã, Deus pode. Entenda isso, Deus pode. E por isso que Jesus faz questão de chamar a nossa atenção. Ele diz assim, olha, por mais que você se preocupe, você não pode fazer isso. Por mais que você se preocupe, você não pode acrescentar 1 hora que seja a sua vida. Muitas pessoas têm ficado ansiosas por conta da situação que nós estamos vivendo no mundo. Muitas pessoas têm ficado ansiosas por conta do Covid-19, por conta da economia, por conta de várias coisas, vários desdobramentos. Mas deixa eu perguntar uma coisa para você. Você pode abreviar esse tempo? Você pode pular esse tempo? Você pode simplesmente fechar o seu olho e acordar, sei lá, daqui a 3 meses, onde, quem sabe, tudo isso vai ter passado? Não, não pode. Então, Jesus está dizendo para você, por que você se preocupa tanto com coisas que você não pode controlar? É como andar, se movimentar sem sair do lugar. Muita energia para pouco resultado. Você já tentou sair com o seu carro em ponto morto? Quando você dá a partida, mas você esquece de acionar a marcha. E aí você acelera, mas o carro está em ponto morto. O que acontece? Ele não anda, mas faz um barulho enorme. Tem gente vivendo por muito barulho, por muita energia, mas pouco resultado. Não está saindo do lugar. Meu irmão, minha irmã, a ansiedade nunca resolveu e nunca resolverá o seu problema. Se preocupar por algo que está fora do teu controle, nunca vai resolver o seu problema. Então Jesus nos alerta. Isso é improdutivo. Não produz nada. A terceira coisa que eu quero chamar a sua atenção é que Jesus também nos alerta que a ansiedade ela é prejudicial à nossa fé. Ela pode neutralizar a sua fé. Olha o que ele diz no verso 30. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês? Olha como é que ele termina esse versículo. Homens de pequena fé. Ele faz uma indagação acerca da fé. Eu acho muito interessante essa comparação de Jesus. Você já parou para pensar que tanto a ansiedade como a fé, elas podem estar relacionadas a algo do futuro? A ansiedade como uma tentativa de controlar algo pelo qual eu estou preocupado. A própria palavra preocupação já fala sobre isso. É uma ocupação prévia da mente, do coração, da alma, gerando sentimentos. Mas o que é a fé? A fé, o autor de Hebreus vai dizer, que é a certeza de coisas que eu espero e a convicção de fatos que eu não vejo.
Tanto ansiedade como fé estão, de certa forma, relacionadas com o futuro. O problema, irmãos e irmãs, é que uma mente ansiosa, ela revela um coração pautado na tentativa do controle. Já uma mente de fé, uma vida de fé, revela um coração pautado na esperança que vem de Deus. Porque a Bíblia fala que a fé é um dom de Deus. Enquanto a ansiedade, como sendo uma característica humana, ela pode estar pautada numa tentativa, numa mente que tenta controlar todos os resultados, que tenta controlar todas as coisas, a fé está pautada numa vida em esperança ou na esperança que vem de Deus. Sabe qual é a grande diferença dessas duas realidades? É onde você está colocando o seu coração. Você está depositando o seu coração na ansiedade ou na fé? O autor de Eclesiastes diz assim para nós, em Eclesiastes 11:10, afaste do coração a ansiedade. Então, em nome de Jesus, meu irmão, minha irmã, nessa noite, afaste o seu coração da ansiedade e coloque o seu coração na fé. Afaste o seu coração da tentativa do controle e coloque o seu coração na esperança que vem de Deus. Afaste o seu coração na tentativa de que as coisas estejam todas elas nas suas mãos e coloque tudo nas mãos de Deus. Porque, biblicamente falando, meu irmão, minha irmã, Deus é o autor da fé. Deus é o autor da esperança. E o Deus que criou você, que trouxe você até aqui, é o mesmo Deus que cuidará de você enquanto você viver. Billy Graham diz o seguinte: ansiedade é o resultado natural de centralizarmos nossas esperanças em qualquer coisa menor do que Deus e sua vontade para nós. Qual é o caminho, então? Uma coisa é o que Jesus disse, outra coisa é o que Ele nos direcionou a fazer. E nesse texto, Jesus nos dá 3 princípios para enfrentar a ansiedade que eu quero liberar para você nessa noite. Primeiro, priorize seu relacionamento com Deus. Você entendeu isso? Priorize o seu relacionamento com Deus. Biblicamente falando, se você quer enfrentar a ansiedade, priorize seu relacionamento com Deus. O verso 33, Jesus fala o seguinte: busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus. Jesus está falando de uma atitude ativa, intencional. Ele está dizendo o seguinte: olha, busquem em primeiro lugar o reino de Deus. Busquem primeiramente a vontade de Deus. Busquem primeiramente por um relacionamento pessoal com Deus. Ah, meu irmão, minha irmã, eu consigo ver o propósito desses dias nisso. Eu não sei você, mas eu tenho orado como eu nunca orei. Eu tenho tido intimidade com a palavra como eu nunca tive nesses dias. Está aí o propósito de Deus nos levar para dentro das nossas casas. Eu tenho falado sobre isso. Deus nos levou para dentro das nossas casas para termos um encontro com Ele, um encontro conosco mesmo, um encontro com as pessoas que nós amamos. Talvez você está aí pensando, qual é o propósito disso tudo? Quando isso vai terminar? Meu irmão, minha irmã, você não tem o controle sobre o fim, você não tem o controle sobre quando isso vai terminar, mas você pode fazer desse tempo um tempo grandioso de um poderoso relacionamento com Deus. Você pode fazer desse tempo um tempo onde Deus vai ministrar ao seu coração, onde Deus vai falar com você. E aí eu preciso me aproximar para dizer uma coisa para você. Há uma diferença muito grande. Há uma diferença muito grande entre você ter a sua vida
relacional com Deus, nutrida pelas suas demandas, e há uma diferença muito grande da sua vida ser nutrida pelo seu relacionamento com Deus. Vou explicar. Comumente nós fazemos o seguinte: nós estamos preocupados, nós estamos ansiosos e a gente vai orar. Ok, não tem nada de errado nisso. O problema é quando a gente alimenta a nossa oração com as nossas demandas. Está errado. Até você pode ir para Deus por conta de uma demanda. Ok? Mas naquele momento, meu irmão, minha irmã, Deus já sabe das suas demandas. E Ele quer que você as diga também, e é saudável que você faça isso. Mas mais do que você ter uma vida de oração baseado nas suas necessidades, Deus quer te iluminar na sua vida de oração para que você dê uma resposta para as suas necessidades. Você entendeu isso? Ou seja, não é você ser conduzido pelas suas demandas, mas é a sua vida com Deus iluminar as suas demandas. É o contrário. Sabe por que Deus nos levou para esses dias de intimidade com Ele? É porque Ele tinha revelações para nós. É porque Ele tinha segredos para nos contar. Mais do que orações na vida, você precisa de uma vida de oração, de uma vida de intimidade com Deus. Então, meu irmão, minha irmã, faça da pessoa principal da sua vida a decisão principal da sua vida. Sabe qual é a pessoa principal da sua vida? Ela se chama Jesus Cristo. Ele tem as soluções que você precisa, Ele tem as direções que você precisa, Ele tem os caminhos que você precisa, Ele tem o escape que você precisa. É a presença dEle que vai te dar ânimo novo, é a presença dEle que vai iluminar as demandas da sua vida, é a presença dEle que vai satisfazer as suas necessidades, é a presença dEle que vai dar direção para a sua vida. O apóstolo Paulo nos alertava sobre isso em Filipenses 4, 6 e 7, ele diz o seguinte: não andem ansiosos por coisa alguma. Eu vou fazer uma adaptação para os nossos dias, tá bom? Não andem ansiosos por vírus algum. Não andem ansiosos pelo Covid-19. Mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Amém? Entregue a Deus o que você não pode mudar, meu irmão, minha irmã, num relacionamento pessoal com Ele. E aí, é muito interessante perceber que essa situação, essa pandemia, esse momento que nós estamos vivendo, que o Brasil está vivendo, que o mundo está vivendo, pode nos tirar muitas coisas, mas não pode nos tirar o nosso relacionamento com Deus. Pode nos tirar até o relacionamento com a igreja física, presencial, por algum momento. Mas o relacionamento com Deus ninguém pode tirar. Pode tirar até pode mexer na sua vida financeira, pode mexer na sua saúde, pode mexer nas suas emoções. Mas o relacionamento com Deus ninguém pode tirar. A paz que Deus tem para você, ninguém pode tirar. Então, quer enfrentar a ansiedade desse tempo? Em primeiro lugar, vai para o teu quarto, fecha a porta. E o teu pai que te vê em secreto te responderá, te recompensará. Meu irmão, minha irmã, vai para o teu quarto, fecha a porta. Antes de você ligar a televisão, antes de você ouvir as notícias do dia, antes de você ser preenchido por notícias ruins, vai para o teu quarto, fecha a porta. E o teu pai que te vê em secreto vai te iluminar para esse novo dia. E vai te dizer assim, agora pode sair, agora pode ligar a televisão, porque você está abastecido, você está vacinado, você está iluminado,
Não há notícia ruim que vai gerar uma mente ansiosa em você. Não há uma notícia ruim que vai gerar uma perturbação emocional em você. Você está iluminado, você está debaixo de revelação. Depois desse tempo comigo, agora sim, vai fazer tuas coisas. Agora sim, pode ligar a televisão. Agora sim, pode ouvir outras coisas. Sabe o que Deus está pedindo para você nesses dias? Ouça Ele primeiro. Priorize a vida com Ele primeiro. Cuide das coisas dEle primeiro. Porque Ele prometeu que estará cuidando das suas. A segunda solução que eu quero liberar para você é: descanse na provisão dos céus. Descanse na provisão dos céus. O Senhor Jesus continua dizendo: portanto, não se preocupem, dizendo o que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir. Por que Jesus fala de comida, de bebida e de vestimenta? Porque são questões básicas da vida. Coisas que a gente lida o dia a dia, não é verdade? Certamente quando você acorda, depois ou antes da sua devocional, sei lá, do banho, você toma um banho, glória a Deus por isso, você troca de roupa. Questões básicas. Às vezes você faz sem pensar, sem muito raciocínio para isso, porque são questões primárias, básicas. E Jesus está dizendo o seguinte: olha, não se preocupem com essas coisas que são básicas. O verso 33, ele diz o seguinte: olha, todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Ou seja, por ser tão básica, tão necessária para nós, e Deus sabe disso, Deus garante que vai suprir. Deus garante que vai suprir. O Salmo 23, ele diz: o Senhor é o meu pastor e de nada terei falta. Paulo, em Filipenses 4,19, eu gosto muito desse texto, ele diz o seguinte: e o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Você pode repetir esse texto aí comigo? Diga comigo: o meu Deus suprirá todas as minhas necessidades de acordo com as suas, com as gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Ou seja, as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Há uma diferença muito grande em suprir necessidade e fazer vontade. O nosso Deus tem compromisso com as nossas necessidades, não com as nossas vontades necessariamente. Pode ser que a sua necessidade, ela não se encaixe na sua vontade. Mas Jesus diz o seguinte: eu suprirei as suas necessidades e não as suas vontades. Então você precisa diferenciar uma coisa da outra, porque quem sabe o seu coração está pautado na sua vontade e não naquilo que é necessário. Deus não prometeu que te daria o que você quer ou o que você quisesse. Deus prometeu que daria o que fosse necessário para você. O que é necessário não vai faltar. Não vai faltar. Então descanse na provisão dEle. Descanse na provisão dEle. E por fim, Jesus nos alerta sobre algo que está aqui, que eu considero a base principal dessa palavra de hoje. Então, em primeiro lugar, priorize seu relacionamento com Deus. Em segundo lugar, descanse, porque o que é necessário a você, Deus vai acrescentar. Olha que lindo essa expressão, né? Eu acrescentarei. Ou seja, você não vai precisar correr atrás. Você não vai precisar ficar preocupado, noites de insônia. Eu vou acrescentar, eu vou trazer a vocês. E por fim, desista de tentar entender e controlar o que acontece com você. Verso 34, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Aqui está o resumo dessa palavra de Jesus. Não se preocupem com o amanhã. O que é o amanhã, senão algo que nós não damos conta de controlar? Principalmente nesses dias de
de isolamento, de reclusão. Meu irmão, minha irmã, é claro que você tem que sonhar, é claro que você tem que planejar, é claro, mas se preocupe em viver um dia de cada vez. Não fica preocupado tanto como vai terminar a semana. Se preocupe um dia de cada vez. Basta cada dia o seu próprio mal, basta cada dia a sua própria demanda. Há uma promessa de que Deus vai liberar paz sobre você. Há uma promessa de que a paz de Deus vai alcançar o seu entendimento, o seu coração. A paz de Deus estará com você. E a paz de Deus, ela não significa ausência de problemas. A paz de Deus, ela significa segurança, apesar dos problemas. Mas muitas pessoas não conseguem viver essa paz porque estão querendo controlar todas as coisas. É bom o controle, não é verdade? Eu adoro o controle, principalmente o controle remoto da televisão. Você gosta de controles? É muito bom. Você senta diante de um aparelhinho e fica lá. Você tem o poder nas suas mãos, você vai para onde você quiser. Uma das coisas que eu gosto quando eu chego em casa muito cansado é ficar na frente da televisão, não assistindo nada e mudando de canal, um canal para o outro. Aí a minha esposa, ela chega para mim e diz assim, meu bem, o que você está vendo? E eu falo para ela, olha, eu estou vendo tudo. Como assim tudo? Eu estou vendo tudo. Eu estou vendo 3 filmes ao mesmo tempo, eu estou vendo o telejornal ao mesmo tempo, eu estou vendo o noticiário ao mesmo tempo, eu estou vendo aquele canal ali que eu gosto ao mesmo tempo. Aí ela desiste de tentar entender. Ela olha para cima e volta para a cama. E eu estou lá, com o controle na mão, assistindo 3, 4, 5 programas ao mesmo tempo. Se bem que com essa história de ter uma criança de 1 ano na sua casa, fica um pouco difícil de você controlar, porque o controle é dele, né? Ele que manda nos programas de televisão já há algum tempo. Então eu estou meio por fora dessa história aí ultimamente. Mas é muito bom controlar. Só que com Deus não dá certo. Ou você está no controle, ou Deus está no controle. E a tentativa de controle gera uma mente ansiosa. Preste atenção num princípio. Você não pode soltar a âncora e velejar ao mesmo tempo. Ou você abre mão de uma coisa para fazer outra, porque as 2 coisas ao mesmo tempo não dá. O apóstolo Pedro nos lembra, e eu quero terminar essa palavra, lembrando o que ele nos diz. Em 1 Pedro 5,7, ele diz o seguinte, lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Você entendeu isso? A palavra de Deus é lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Vou repetir. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade. A banda pode subir. Eu quero orar com você. Quero orar pela sua vida nesse tempo. O que tem gerado ansiedade para o seu coração? O que tem preocupado você? O que tem trazido ansiedade para a sua alma? Eu falei aqui de princípios bíblicos. Eu falei aqui de verdades que estão na palavra de Deus e que são reais na nossa vida. Meu irmão, minha irmã, hoje o Espírito Santo está convidando você a provar da paz que só Ele tem para te dar. Hoje o Espírito Santo está convidando você a descansar, a entregar. E eu não estou menosprezando esse sentimento, eu não estou menosprezando isso porque eu sei como isso é difícil. Eu sei como isso deve ser um desafio imenso. E quem sabe você está nos ouvindo agora. Quem sabe você está aí do outro lado chorando. Quem sabe você está aí angustiado com alguma coisa. Quem sabe você não sabe muito bem como enfrentar essa situação. Meu irmão, minha irmã, eu não tenho todas as respostas para te dar.
Quem sabe ninguém terá as respostas que você busca. Mas coisas que nós não conseguimos respostas, nós confiamos àquele que tem todas as respostas. Coisas que você não dá conta de saber os porquês, você entrega, porque Ele tem cuidado de você. Por favor, entenda o que eu estou dizendo. Ele tem cuidado de você. Ele é o alfa e o ômega. Ele é o princípio e o fim. Ele estava no início e Ele está no final. Ele sabe quando tudo isso vai acabar. Nós não sabemos. Ele está no controle de todas as coisas. Eu quero convidar você a orar. Quero convidar você a orar. Nós seremos ministrados por uma canção. Não vá embora, fique até o finalzinho, porque eu quero ainda voltar e orar por você. Mas nós seremos ministrados por uma canção que vai levar você a pensar sobre essa palavra. E após essa canção, eu quero voltar aqui e orar por você. Colocar a sua vida, o seu coração, a sua alma nas mãos do Senhor. Vamos fazer isso. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. 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 Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. 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 Recaio em tua graça. Perceba o amor de Deus. De novo em tuas mãos. Perceba a mão de Deus alcançando você. Perceba a paz de Deus alcançando você aí onde você está.
Vamos orar. Eu creio que Jesus tem a paz que você precisa. Eu creio que Jesus tem a direção que você precisa. Quem sabe você está me ouvindo aqui nessa noite. Seja agora aqui no culto, seja na transmissão, depois desse culto que permanecerá aí no ar. Mas você ainda não tem uma aliança com Jesus. A Bíblia fala que Jesus é a nossa paz. Então, você não conseguirá a paz plena para a sua alma sem Jesus. Você precisa de uma aliança com Jesus. Por muitas vezes nós tentamos gerenciar a nossa vida. Por muitas vezes nós tentamos controlar o nosso futuro. E Jesus está dizendo para você nessa noite: eu tenho a paz que você precisa. Eu tenho as respostas que você precisa. Eu quero orar nessa noite por duas questões. A primeira é para que Jesus gere paz aí em você. E a segunda é para você que precisa entregar a sua vida para Jesus, que você que ainda não tem uma aliança com Jesus. Então, se você ainda não tem uma aliança com Jesus, meu irmão, minha irmã, hoje é o dia. Hoje é o dia, essa é a hora. E nós queremos te ajudar nesse caminho. Nós não estamos convidando você para se tornar membro de uma igreja. Nós não estamos convidando você para se tornar um religioso. Nós estamos convidando você para um relacionamento com Ele. Então, se você deseja entregar a sua vida para Jesus, coloque a mão sobre o seu coração aí onde você está e ore comigo assim. Diga: Senhor Jesus, essa noite eu quero essa paz. Eu preciso dessa paz. E eu me arrependo dos meus pecados e entrego a minha vida ao Senhor. Eu desejo por uma aliança com o Senhor. Muda a minha vida, muda a minha história, Senhor Jesus. Preste atenção, se você fez essa oração comigo aqui, entregando sua vida para Jesus ou se reconciliando com Jesus, na sua tela aí tem um QR Code. Você pode abrir a câmera do seu celular, apontar para esse QR Code. Isso vai gerar uma ficha de decisão. Você vai preencher essa ficha, vai nos enviar e nós vamos fazer contato com você. Nós queremos conhecer você, nós queremos orar com você, nós queremos te acompanhar. E eu quero orar também por aqueles que precisam de paz nesses dias. Por aqueles que precisam de paz nesses dias. Então, com a sua mão sobre o coração. O coração é o centro das emoções. Eu creio que a paz que só Cristo tem vai ser liberada sobre a sua vida nessa noite e vai dirigir as suas decisões. Senhor, em nome de Jesus, eu quero liberar uma palavra de paz sobre essa alma, sobre esse coração nessa noite. A paz que excede todo entendimento. A paz que só o Senhor dá. A paz para tomar decisões. A paz para olhar para frente e não tentar controlar as coisas. A paz, Senhor, para viver um momento novo. Para viver a Tua vontade na terra. A paz, ó Deus, para a família. A paz para a saúde. A paz para os negócios. A paz para a alma cansada. Para a alma aflita. Para a alma ansiosa. Em nome de Jesus. Nessa noite, na autoridade do Teu nome, nós liberamos nesse lugar uma palavra de paz, de tranquilidade, de segurança, sabendo que o Senhor está cuidando das nossas demandas, sabendo que o Senhor está cuidando das nossas necessidades, sabendo que o Senhor está dirigindo os nossos passos, sabendo que o Senhor é o alfa e o ômega, sabendo que o Senhor é o princípio e o fim, sabendo que o Senhor esteve no início e estará no fim, sabendo que o Senhor é aquele que está no controle de todas as coisas. Então, nessa noite, nós entregamos toda a preocupação ao Senhor.
nós lançamos sobre o Senhor a nossa ansiedade. Nós decidimos ouvir a voz da fé, da esperança. Nessa noite nós decidimos gerar pensamentos de paz, pensamentos de esperança. Nós trazemos à memória o que nos pode gerar futuro, o que nos pode gerar esperança. Toma, Senhor, meu irmão e minha irmã, que esteve conosco aqui nessa transmissão, e que o Senhor o abençoe poderosamente. Poderosamente. Nós oramos em nome de Jesus. Amém?